Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom, passado o jabá, teve uma pequena atualização, a 3.0A. Isso que é pequena atualização. É A, né? Não é nem 3.1, 3.0A, lançado em 31 de outubro de 1990. E ó lá, 31 de outubro, né? Dia das Bruxas. Corrigia alguns bugs, melhorava a estabilidade. Já não era muita estabilidade, melhorou um pouquinho. E aí, em outubro de 1991, saiu o Windows 3.0 with Multimedia Extensions. Lembrar que multimídia era a buzzword da época, era a grande frase, como já foi nanotecnologia, nuvem e outras frases aí, outros bordões que você vê que o pessoal joga na cara. Continua isso igualzinho. Multimídia é futuro, multimídia vai salvar o mundo. Sim, na época era multimídia, todo mundo só falava disso. Era esse Windows 3.0 com extensões multimídia, preparava o ambiente para, já acrescentava suporte à placa de som, as primeiras unidades de CD-ROM que usavam conectores proprietários que ligavam na placa de som, e trouxe o Windows Media. Não, na placa própria. Era uma placa própria? Não, já tinham, se ligava na placa de som. Os primeiros foram placas próprias. Algumas eram até interfaces SCSI simplificadas. MS-SEDEX, nessa altura que apareceu o MS-SEDEX, né? Para se juntar naquela salada de coisas de config auto-exec. Exatamente. E aí também surge o Windows Media Player. Só que nessa época o Media Player só tocava o Wave MIDI. Então, a partir daí, o suporte para XT foi tirado, morreu para XT. Então, 8088 e 8086 não tinha suporte a partir do Windows 3.0 com as extensões multimídia, e o suporte foi encerrado em 2001. Ou seja, chegamos à conclusão de que até essa data a Microsoft ainda tinha, por artigo de fé, que ela tinha que dar suporte a toda e qualquer versão de sistema operacional que ela já fez desde o início do tempo. Se alguém ligasse lá com dúvida, eles tinham que atender. Mandava o estagiário atender. Vamos ligar? Agora não tem mais graça, agora não dão suporte nem mais pro Windows 7. Mas então, e aí, voltamos à história do OS2? Voltamos ao OS2. Tendo na década de 90, a IBM lá vendo a Microsoft vendendo horrores com 3.0, ela perguntou, vem cá, e o OS2? Quando é que vocês vão querer vender o OS2 também? Assim, a diferença é que, diferente do que acontecia com a Windows, né, o OS2 não era pré-embalado nas máquinas. A grande chave do ganho da Microsoft era a venda em OEM. Lembrar que, para quem não lembra, a Dell tem contato com a Microsoft de licenciamento de MS-DOS depois do Windows, desde a fundação da Dell em 1984. E várias outras empresas. A Dell é uma das maiores fabricantes, maiores empresas produtoras de hardware do mundo. Eu acho que agora ela é novo. Era uma das maiores. Mas assim, a grande sacada era que ela ganhava dinheiro no licenciamento do OEM. Aí que veio o grande filão. Não era vender caixinha para réis mortais. Era já vir pré-instalado. Comprar já veio com o sistema. O cara não tem opção. É venda casada que se chama, né? Pois é, né? Eu acho assim, ele não vinha pré-instalado, diferente do Windows, até mesmo com máquina da própria IBM. Não! Ele tinha uma falta crônica de driver, somente para todo rádio que não fosse da própria IBM. E o Windows tinha driver para qualquer coisa. Tudo bem, não era muito bem escrito, mas pelo menos tinha driver. Isso é um padrão até hoje. E tinha aquela briga interna das equipes, né, entre a escultura da IBM daquela época e da Microsoft, né, que a IBM ela mensurava a produção em linha de código. Os desenvolvedores da própria IBM diziam que os caras da Microsoft não botavam comentário nos códigos. Então eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. E já a galera da Microsoft falava que aquilo que o povo da IBM escrevia era um software pesado, inútil, cheio de totalmente ineficiente. Era o Roto falando do rasgado, né? Pois é. Quando houve aquela conversão do Windows 2.0 para o Presentation Manager, a API foi suficientemente modificada pela própria IBM e que acabou dificultando a portabilidade da aplicação. Então, assim, isso também prejudicou quem desenvolvia, né? Porque os caras ficavam esperando, pô, vocês vão lançar um programa de conversão de código? Eu não vou fazer isso de novo. Pois é, não vou ter
que ficar reescrevendo tudo. Não é só compilar. Hoje alguns FDF resolveriam o problema, mas na época a galera não pensava assim. E ainda por cima a IBM ainda insistia no 286 e o seu modo protegido de 16 bits, que você tinha que resetar a máquina para voltar ao modo real, mesmo com o 386 já disponíveis, mostrando mais versátil e poderoso. Juan, Oi. se eu não estou errado, eu acho que a IBM ainda vendia PS2 com 286 em 1990. Sim, Vendia. O que aconteceu foi que a IBM comprou um estoque gigantesco. ela acabou com o estoque do 286 para que nenhum outro fabricante fabricasse PCAT. Meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? A Compaq, precisamos lançar uma máquina nova. O que a gente faz? Não tem o 286 no mercado. Ah, faz com o 386. Meu Deus do céu, que falta de visão, hein? É tiro no pé que chama? Tiro nos dois pés. É tiro de escopeta no pé. Não, no estilo de escopeta nos dois pés. Verdade. Na estilo de escopeta nos dois joelhos, que é pra garantir. Eu diria que era no saco. Também é pra garantir mais ainda. Essa é uma coisa que eu gostaria de ler, é a ata dessa reunião da IBM que alguém sugeriu: compra todo o estoque de 386. Ou seja, ela forçou o mercado a migrar pro 386. E ela ficou com muito 386 sobrando. No nosso episódio What If, o Ato enxergou alguma realidade alternativa na qual a IBM não fez essa merda? Não me recordo. Eu acho que não. Eu acho que isso é uma constante temporal. Assim, se a gente tivesse paciência suficiente pra isso, poderia fazer um Atif única e exclusivamente de IBM. E não estamos falando da paciência do Windows. Não, no caso é paciência mesmo. Podemos pensar nisso pro futuro. Então, no final das contas, o que tinha? A IBM queria enfiar o S2 para vender o próprio hardware dela. A Microsoft queria vender o Windows para garantir o seu espaço no mercado. Ele estava se defendendo. Então, com isso, o que acontece no meio da história? Os caminhos começam a se distanciar. E nessa relação turbulenta, começa a azedar. E aí, alguma coisa tem que ser feita. Vamos fazer. E fizeram. Aí chegou alguém lá, a galera dos panos quentes, né? Pera, gente, vamos fazer assim, não deixa disso, não vamos brigar, vamos ser todos coleguinhas. E chegaram num acordo. O acordo era que a IBM ia fazer o S2 2.0, que substituiu o S2 1.3 e o Windows 3.0. E a Microsoft ia fazer o S2 3.0. Então a ideia era o quê? A IBM vai fazer o S2 2.0, ele vai suceder o Windows 3, não haveria, em teoria, mais o Windows, e a Microsoft ia fazer o S2 3.0, que é dar continuidade a isso, seria feita a união de todos em paz, em segurança, todos correndo nus e livres nas campinas floridas, Em câmera lenta. dizendo que tá tudo ok. Obviamente, como vocês imaginam, não deu certo. O contrato de desenvolvimento conjunto foi encerrado, foi um para cada lado, o amor se esvaiu, a IBM foi fazer o S2 sozinha e a Microsoft foi fazer o S2 3.0 em paz, que mudou de nome. Como vocês já devem ter ouvido falar, o Windows New Technology, ou Windows No Thanks, ou Windows Not Tested, ou Windows Network Trash, ou seja, Windows NT. Uma coisa curiosa disso tudo é que a coisa que eventualmente veio a se chamar OS2 3.0 é algo totalmente diferente do que originalmente seria o OS2 3.0, que foi desenvolvido, é o ARP, né? Ele foi desenvolvido só pela IBM. A partir do 2.0. Gente do céu, que E sobre o Windows NT, a melhor história ainda vai aparecer nesse episódio, do nome Windows NT. Pois é. Então, o que restou nessa história? Ambas manteriam os direitos sobre tudo aquilo que foi desenvolvido em conjunto até aquele momento. Por isso que o S2 conseguia rodar aplicações DOS e o Windows 16 bits. Então, o que foi desenvolvido junto, eles mantiveram o acesso ao código. E eu acho que o Windows rodava aplicações OS2.1. Não rodava, não. Bom, eu não sei nem se tinha. É porque é modo protegido, né? É. O S2.2, ele tinha o Windows 2.0 embutido para poder rodar as aplicações. Sim, eu lembro disso. E aí, em abril de 1992, saiu finalmente a versão 2.0 do OS2, e aí o OS2 entrando oficialmente, até que enfim, no 32 bits. Provavelmente foi nesse ponto que a IBM resolveu dar ao estoque de 286 delas o mesmo destino que a Atari deu para os cartuchos de aterro extraterrestre. Jogou no aterro sanitário? Provavelmente. Só não foi o mesmo aterro porque já estava ocupado demais com cartucho de aterro. Esse era o tipo da coisa que hoje em dia seria impensável, né? Ia mandar reciclar, reaproveitar os componentes, tirar o ouro das perninhas dos processadores. Seria impensável. Com razão, né? É que na época era mais barato mandar enterrar. Na verdade, esses troços são cheios de coisa venenosa mesmo. Sim.
Sim. E aí a gente falar de OS2, mais de OS2, deixa pra falar num episódio sobre o OS2 no futuro. Se a gente fizer esse episódio de OS2, a gente tem que chamar o último usuário de OS2 que a gente conhece, né? Daniel Caetano, estamos falando de você mesmo. Quando você chegar e ouvir esse episódio, já vai sabendo. Já tá previamente combinado. Não, ele parou de ouvir depois daquela minha piada, esqueceu? Eu vou convencer ele a voltar a ouvir. Não abandonar o episódio, não. Vou tentar convencer ele disso. É um risco que nós corremos. O Retrocomputaria é um podcast gratuito, ou seja, você gasta nada para ouvir nossos episódios, visitar nosso site, visitar nosso canal no YouTube, comentar, opinar, mas nós temos custos, nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, para oferecer a você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta. Então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho. Primeiro, você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que, se você clicar nele, verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta, a gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no OLX ou no Shopee. Basta clicar na opção loja no menu superior do site, você encontrará o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX-DOS Revelado, em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados, que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês, o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados, são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço. Captei vossa mensagem, impalpável guru. E aí vamos para a família Windows 3, 3 ponto alguma coisa. Falamos já do 3.0, 3.0A, 3.0 com extensões multimídia e aí vai. Só que assim, né, o Bill tava sabendo que em abril a IBM ia lançar o OS2 32 bits. Pera, temos que fazer alguma coisa. Temos que correr fazer uma coisa, temos que ofuscar. Tem relacionamento de ex, né? Vai lá, acabou o amor e só sobrou o ódio, né? Tem que gerar inveja pro ex, entendeu? Pro ex ficar se mordendo de raiva. Tem que espinafrar, tem que espicaçar mesmo a vida dele, né? Tem que perturbar mesmo, bem relacionamento de ex mesmo, né? Então o que ele fez? Pegou o Windows 3.0 com extensões multimídia, enfiou as fontes TrueType. Até então você tinha fontes desse modo que eram as fontes da Adobe. Nós falamos disso lá no episódio do 116 e falamos disso também quando a gente falou sobre impressoras, falamos um pouco de PostScript também. Fez correções de bugs, deu aquele tapa no sistema, né? E no dia 6 de abril de 1992, plena segunda-feira, todo mundo cara inchada, cabelo despenteado, lançou o Windows 3.1. E aí, ele já não tinha mais modo real, ou seja, não funcionava mais XT, acabou XT. E no MME, né? O MME já não estava. Também, da mesma forma como ele era derivado do 3.0 MME. Então, com isso, não tinha mais suporte a XT. Limaram o CGA, graças ao bom. Porque 200 pixels de resolução vertical, pelo amor, né? Deus me livre, me guarde, né? Mas você tinha o driver separado se precisasse. Tiraram o reverse pra tristeza do Steve Ballmer. Can you believe it? Reversing! Botaram o Minesweeper. Até hoje ele não se recuperou. Aí botaram o Campo Minado, que eu nunca entendi muito bem aquele jogo, mas tudo bem. Campo Minado é legal. Depois você entende a lógica, ele é legal. Eu nunca parei pra tentar entender a lógica dele. É que você tem que começar se arriscando. Cara, depois que você entende que o Campo Minado é um jogo feito pra você jogar muito mais com o botão direito do mouse que com o botão esquerdo, fica muito melhor. E aí começaram a usar o conceito do arraste e solte, o drag and drop. Acabou o processo, né? Pois é, aí já podia... Acabou não, peraí, 92. Tá? Não, o processo não tinha acabado não, o processo 94 que encerrou. Mas eles já tinham ligado que se exploda e vambora, né? Aí já você podia arrastar coisa do gerenciador de arquivos, gerenciador de programa, né? Você podia arrastar do gerenciador de arquivos pro gerenciador de programas para, tipo assim, abrir um documento no Word, arrastar esse documento do Word para impressora, ou uma planilha do Excel para impressora, para imprimir direto, de coisa. Tudo bem que você jogava na impressora, ele abriu a aplicação e dava um Ctrl+P.
funcionava. Mas funcionava, né? Tava indo, né? Enquanto isso, a Apple continue lutando, né? Com seus advogados brigando. As aplicações DOS podiam interagir com o mouse em modo de janela, requeriam, claro, o driver equivalente no caso do DOS, e ainda podiam até copiar e colar conteúdo. Legal. Foi a grande revolução do modo 386 em handset. Deram uma melhorada protegido pro 386, né? Então aí conseguiram ter suporte saindo dos 16 MB de RAM até, na época, pornográficos e obscenos 4 GB de RAM. Na época, uma quantidade de memória inatingível. Hoje em dia, 4 GB de RAM. Tô Chrome com o Facebook aberto. 4 GB de RAM hoje em dia, se tem uma máquina 4 GB de RAM, todo mundo vai olhar e vai dizer, não dá nem pra saída, cara. Você não dá nem pra saída. Eu comprei um notebook novo, veio com 8 GB de RAM, a primeira coisa que eu fiz foi abrir ele e botar mais 8. E aí eles introduziram o registro do Windows. Que eu gosto de dizer, lembrar sempre que o registro é o quarto mistério de Fátima. Porque entender aquela bodega por dentro... É impossível. Você tem que conversar com o fabricante de vírus. Os caras sabem de cabeça tudo lá dentro como funciona. Eles podiam fazer a coisa do jeito simples, que nem o Unix faz. Pega arquivos texto escondidos, começando com ponto. Eles tinham um formato bonitinho de arquivo de texto de configuração que é o WINI, inventado por eles mesmos. Podiam ter usado isso, mas... Pois é, na época do WINI era tão tranquilo, eu cansei de editar arquivo do WINI, abria no bloco de notas, corrigia lá, fazia o win.ini e funcionava direitinho, não dava dor de cabeça. Mas a Microsoft dos anos 90, ela era absolutamente obcecada por banco de dados. Um monte de coisas entrou em banco de dados naquele momento. Ela não tinha mas ela estava obcecada por dados. Depois ela comprou o Fox Pro pra dizer que tinha um banco de dados só pra chamar de seu, né? Na verdade, esse negócio do registro é interessante porque o padrão mesmo da aplicação do Windows 3 era o INI. O registro, ele foi muito pouco utilizado dentro da família Windows 3, desses bits. Ele só entra extensamente em uso no advento do 95, alguns anos depois. Aqui era a semente de baobá, né? Deixaram o baobá crescer. Cara, mas até hoje, aquilo ali só piorou com o tempo, né? Reiterando o que eu sempre digo, o registro do Windows é o quarto mistério de Fátima. Aquilo é uma boa ideia. Eu não sei pra quem, mas... Não, aquilo não é uma boa ideia. Não é. Não, aquilo foi uma boa ideia na primeira reunião. Fim da história. Enfim, esse infelizmente não é um episódio pra falar mal do registro Windows, né? Então a gente tem que seguir em frente. Mas vamos seguir, vamos falar de mais Windows. Vamos falar de outras coisas do Windows. O Giovanni falou lá na frente que o Windows era a família Windows 3, né? Por que era uma família? Porque a Microsoft começou a estender o Windows onde podia. Aí, né? Por exemplo, o Windows 3.1 for Central and Eastern Europe, que era uma versão para o leste europeu, com suporte a caracteres no alfabeto cirílico e aqueles acentos malucos que só eles têm. Que eles compraram todo o estoque do mundo e só eles usam. Para isso, o Windows criou uma página de código própria, a Windows 1250 e a ISO que lute. Ela passou por cima dos padrões de página de código criados pela ISO, né? A ISO que lute. É todo leste europeu, mete o Windows 1250 e vambora. É tudo eslavo. Mas isso aí ela já fazia no mundo DOS, né? Por exemplo, a Microsoft insistia que o Brasil tinha que usar a página de código 850, que é da América Latina. Exatamente. Por mais que existisse 860 por idioma português. Não, você tem que usar 50, porque vocês são latinos, vocês falam espanhol. Além disso, o idioma japonês ganhou o Windows 3.1J. Aí usava aqueles caracteres de 2 bytes. Isso era pré-Unicode, né? E ninguém ainda pensava em Unicode. Não, isso aqui é Shift Giz, olha lá. Nossa, não. Isso aí é um pouco depois do DOS-V, né? É sequência do DOS-V, Shift Giz, que é o padrão, inclusive, dos MSIs, com o MSI-JE, né? Japanese Extension. Além disso, você teve um troço muito rolê aleatório, que chama-se Modular Windows, que rodava exclusivamente no Stand Video Information Systems. Uma coisa é praticamente uma coisa, outra coisa é praticamente outra coisa. Que é um rolê mais aleatório ainda. Nossa. Com direito ao Ronaldinho Gaúcho passando. Né? Cara, a gente vai deixar o link. Ponto, não vamos comentar mais nada. Exatamente. O Windows 3.11, só 3.11, lançado em 8 de novembro de 93 com as famigeradas correções e melhorias. E o Windows 3.2, não me pergunte contigo, lançado 22 de novembro de 93 com suporte aos caracteres em chinês simplificado, portanto voltado ao mercado chinês. 22 de novembro, aniversário do meu irmão. E além disso... Olha a quantidade de dor de cabeça que só a falta de padronização, de internacionalização causou. Só isso, só por causa disso. Eu reitero
espero que tá na nossa lista infinita de promessas, um episódio só sobre codificação de caracteres e internacionalização de computadores, né? Isso que a gente não quer fazer um episódio sobre CDI, tá? Aham. A gente tá fugindo disso. Nem CDI, nem 3DO, nem o TVS aí. Cara, passa. Vamos voltar pro episódio porque não. Ponto. Não, ponto e não ponto. No, God! No, God, please, no! 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 Vou falar uma coisa moderna, então. No Windows 3.1, a Microsoft ela adicionou o suporte a uma coisa chamada computação orientada à caneta. Ah, o Windows for Pen Computing, eu lembro disso. Windows for Pen Computing. Isso lá no ano de 1992, que basicamente era o suporte a todos os drivers e aplicações necessárias para você usar um stylus ao invés do mouse, com direito a gesto para copiar, colar, fazendo coisa assim. Ele também implementava um teclado na tela para você digitar, aqueles famosos bloquinhos de anotação para você escrever e o computador falhar miseravelmente tentando identificar sua caligrafia. E claro, essa é uma era pré-Palm Pilot, né, Ricardo? Sim. Uma ferramenta para você ensinar o computador como sobre os seus garranchos. Porque pra quem entendeu a referência ao Palm Pilot, é porque os Pilot, eles facilitaram o processo criando uma forma específica de você escrever, que era o grafite. Eles inverteram, você que aprendesse a forma que o computador escrevia, e não o computador entendesse a forma que você escrevia. Lembrar que na época você tinha o Apple Newton, e o Newton entendia a escrita cursiva, mas o Newton era um trambolho de grande, consumindo energia. Entendia... do jeito dele. Claro, do jeito dele. Né, entendia, colocou umas aspas aí. Sim, entendia do jeito dele. Mas isso só ficou mais eficiente na época dos Palms, do Palm Pilot, que aí já é fora do nosso ponto de corte, que eles fizeram, olha, aqui o alfabeto, você tem que escrever dessa forma, nessa área aqui, desse lado você escreve letra, desse lado você escreve número. Pronto. Se você escreveu aqui, vai funcionar. Pronto. E foi um sucesso tremendo. Mas Palm é um assunto que a gente, no princípio, não vai falar nesse podcast, com certeza não. Nesse episódio, não. Não, neste não. Eu lembro do Windows for Pen Computing, achava isso, falando lá, o conceito basicamente de você ter, muitos anos antes, uma ideia de um tablet para você escrever nele, né? Por essa época, eu lembro de uma matéria da Super Interessante, uma revista da Super Interessante, provavelmente uma matéria traduzida, uma conversa com Steve Jobs, ele falando da ideia de alguns conceitos para computação que vieram se concretizar hoje em dia, que era, ele chamava de Knowledge Navigator, que era um computador que você dobraria no meio com duas telas, você escreveria na tela e leria, não faria muito, trabalharia muito com reconhecimento de voz, que disse que não era muito bom, podia trabalhar, mas vários desses conceitos que eu lembro que foi tão insensado, o pessoal só lembra de Steve Jobs agora, 10 anos depois disso, mas eu lembro que isso foi no início dos anos 90, que falou todo o conceito, e foi o Jobs que teorizou sobre essas coisas, sobre essa estrutura e escrever na tela tudo aí, era a ideia prática, uma ideia de um tablet, era o iPad 20 anos antes. Mas Ricardo, todo computador dobrável no meio, tá? Alguns só uma vez. Sim, com certeza, não? É que nem todo cogumelo é comestível, né? Alguns só uma vez. Sim. Mas eu lembro do Windows for Pen Computing, eu lembro até da imagem do boot, quando carregava dele, que era basicamente aquele logo do Windows com aquela bandeirinha meio torta, os pontinhos, escrito Windows for Pen Computing. A grande questão é, alguém usou aquele negócio? Saíram alguns produtos com aquilo, né? Mas aquilo era extremamente nichado, né? Na prática... Totalmente. Eu acho que só aplicação industrial, aplicação vertical, vendas, etc e tal. Não popularizou porque já tinha que ter um computador para rodar o Windows for Pen Computing. Tinha que ser equipamento portátil. Equipamento portátil não era tão bico como é hoje, né? E, enfim, o Windows CE, por exemplo, foi depois. É depois do nosso ponto de corte. Mas essas bibliotecas, esse ambiente de desenvolvimento da PC, ele foi inserido no SDK da Microsoft. Quando saiu o Windows 95, eles lançaram a versão 2.0. Quando foi o XP, também lançaram uma versão específica para ele. Até o momento, assim, que esse cara foi incorporado ao Windows para sempre. Foi na época do Vista. Cara, só no Vista? Até hoje, sim, naquele monte de tranqueira que vem no Windows, tem o Pen Computing lá dentro. E vocês achando que a gente não ia falar do Vista nesse episódio, hein? Que bosta, hein? Vamos falar de rede agora? Vamos falar de rede. Vamos lá, vamos falar de rede. Enfim, anos 90, todo mundo falava duas palavras. Só tinham duas coisas nos anos 90 que as pessoas falavam na computação: multimídia e conectividade. Multimídia, vocês lembram, a gente tratou lá no Windows 3.0 for Multimedia Extensions. O Windows ME. O MME. E a segunda, a Microsoft ainda não tinha tratado, correto? Correto. E não só não tinha tratado, como era a única parte do mercado de software em que a Microsoft não só não dominava, mas estava longe, muito longe de ser um player importante.
O mercado era dominado pelo Network, havia vários fabricantes de software de rede local que rodavam por cima do MS-DOS, né, que se chamava peer-to-peer, né, era onde se utilizava o... Você tinha ali Network, Lantastic e outros menos votados. Tinha a Banyan. A IBM ela tinha acho que a própria Microsoft tinha um LAN Manager. Não, o LAN Manager era da IBM, não, da Microsoft, né? O da IBM se chamava LAN Program e vinha com uma placa proprietária, compridaça, uma placa ISA. O da Microsoft era LAN Manager, mas ninguém se interessava com aquilo. Tava pegando poeira na prateleira. Então, resolveram incorporar isso no Windows. Então, em outubro de 1992, foi lançado o Windows for Workgroups 3.1, codinome Sparta. This is Sparta! Que integrava suporte a redes locais já embutido, que permitia criar compartilhamento de arquivos via protocolo SMB, rodando sobre NetBIOS ou IPX, e também o jogo de baralho Copas, aquele Copas fora, que você podia jogar pela rede, basicamente. Aí você passou a socializar a procrastinação no trabalho. Aí você passou a jogar em rede com o pessoal no trabalho. Prosseguindo, em 11 de agosto de 1993 foi lançado o Windows for Workgroups 3.11, que adicionou uma coisa que não é de rede, mas é uma coisa muito importante. Acesso de 32 bits aos arquivos, além de drivers de 32 bits para placas de rede, e com tantas coisas em 32 bits, o suporte ao modo padrão foi removido, porque ali nas internas do Windows, uma coisa foi progredindo aos poucos, que processos que eram responsabilidade do MS-DOS, ou seja, da parte modo real, 16 bits do sistema operacional, foram sendo tomadas aos poucos pelo Windows. Primeiro foi o kernel multitarefa, depois o gerenciamento de memória, o chaveamento, né? E agora finalmente o file system, ou seja, que é praticamente o sistema operacional, né? Passou a existir dentro do Windows. Não totalmente, né? Porque se você tivesse algum device driver externo por um dispositivo externo, ele ainda tinha que cair para o modo real para chamar o device de modo real para fazer o acesso ao arquivo. Mas se você tinha um HD formatado com FAT, tudo bonitinho, formatinho padrão de PC-DOS e MS-DOS, aí você já estava em modo protegido o tempo todo, e a performance aumentou por conta disso absurdamente para uma mesma máquina. Eu lembro disso, eu senti essa diferença do 3.1 para o 3.11, era muito mais rápido de fazer as coisas, de acessar arquivo, de abrir e fechar programa, ele era bem mais rápido, né? Bem mais eficiente. Continua sendo grande coisa, mas vamos embora. Como nota de rodapé, o suporte a placas de vídeo EGA foi removido, né? Coitado, foi um padrão gráfico de vida curta. Essa versão virou a versão padrão de instalação da galera de OEM. E os piratas também, né? Ou seja, já ia um Windows com suporte à rede para quem quisesse. Pra alegria da novela, né? E o que temos mais de novo aí, ainda em rede, TCP/IP, aparece o padrão WinSock para você utilizar uma coisa que ainda estava no embrião para o mundo comercial, né, para o mundo pessoal, que era a internet. Mas ainda não provido pela Microsoft diretamente. Ela provia só o padrão, né, a API. O uso de TCP/IP dentro do Windows era provido por softwares de terceiros, né, que implementassem a API WinSock. O mais famoso deles era o Trumpet WinSock. Nossa. Quem tem mais de uma certa idade vai ouvir esses dois nomes, essas duas palavras, Trumpet e WinSock, vai ter aquelas memórias dos primeiros acessos à BBS, dos primeiros acessos à internet, dos primeiros acessos à internet usando o BBS como gateway. Só não espero que ninguém caia no chão tendo um ataque. Por favor, gente, controle. E aí, com a versão 3.11 do Windows for Groups, a Microsoft introduziu a sua versão do seu stack TCP/IP, nome código Wolverine. Era disponibilizado à parte, isso era colocado à parte, embora essa implementação era compatível apenas com a versão 3.11, não incluía um discador. Para isso que o pessoal usava o bendito Trumpet WinSock. Eu cheguei a usar esse cara para teste, ele só funcionava para placa de rede ou conexão serial, ele não tinha um discador, então ele não conseguia no modem estabelecer uma conexão. Aí você tinha que entrar lá, interface, ATDP. Não, desculpa, ele não funcionava com PPP não, só a internet. Era só para rede local, era uma coisa corporativa, né? Essas coisas 32 bits começaram a surgir no grupo aqui, vem tudo como um filhote, né? Coisas que foram sendo subproduzidas pelo cara que nós vamos falar daqui a pouco. Tem um detalhe aí que é aquela história. A partir do momento também que se popularizou as placas de rede internet e as empresas começaram a se informatizar nos anos 90, fazia todo sentido do mundo a Microsoft colocar ali um stack TCP/IP que só funcionasse com uma placa Ethernet. No caso, eu tô falando de internet aí, muitas vezes com aquele cabo coaxialzão gostoso, né? Aquele que você tinha que lembrar de terminar, que senão dava ruim. Às vezes nem era Ethernet, mas era a placa para rede local, né? Não era...
ligação por modem. Podia ser Token Ring. Esse cara aqui, o Wolverine, o sistema de arquivo e outras coisas, todos eles surgem como subprodutos do desenvolvimento do novo sistema operacional. Então, assim, olha, estamos fazendo conteúdo aqui, vamos testar. Até porque eles precisavam testar a camada de compatibilidade com 16 bits, porque eles não podiam cortar o cordão umbilical do 16 bits para a próxima versão do Windows. E se eu me lembro bem, não sei se já nessa época, a Microsoft já estava usando o código do BSD. Não, aqui não. Ainda não? Essa é aquela pilha chechelenta que só dava dor de cabeça e que foi quicada lá pro XP. Aí ele assumiu... Todo mundo tentou fazer sua própria TCP/IP e fracassou miseravelmente. E implementaram o BSD. Pois é, para não perder o hábito, esse Windows foi descontinuado em 31 de dezembro de 2001. Então toda a série 3. alguma coisa do Windows foi considerada obsoleta pela Microsoft no final do ano da graça de 2001. Nesse dia, muito saudosista deve ter chorado. Sim, eu não usei o Windows 3.11 um bom tempo no meu, quando eu realizei o sonho do PC próprio, do meu eu usei ainda o 3.11 um tempo, ainda quando o pessoal estava usando outros sistemas, eu não usava o 3.11 e usava esse que nós vamos falar agora, só que na versão 4.0 também. Mas usava Linux também, então eu tinha 2 HDs de 3 GB, eu tinha 3 sistemas operacionais instalados e ficava pulando entre eles, usando, inclusive usar DR2, mas a gente já falou de DR2 em episódios anteriores. Mas agora a gente vai falar então do Windows NT, né? Isso! Windows NT, vamos lá. Tubo 98. 88. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Opa, desculpa, de 88. Só uma coisinha, todas as piadinhas com a sigla NT eu já fiz lá atrás, tá? Então não vou fazer nenhuma agora. Você volta lá pra ouvir as piadinhas que eu já fiz. Todas as piadinhas cretinas. Tem uma nova ainda. Em 88 a Microsoft já decidiu com os coleguinhas tinham que fazer um sistema operacional compatível com o S2 e também com o POSIX. Abre parênteses, está de acordo com as regras do POSIX, é quase um pré-requisito para você vender coisas para o governo norte-americano. Fecha parênteses. O comitê POSIX, ele determina o conjunto de regras que determinam para um sistema operacional ser considerado padrão Unix, né? Eu lembro da história do Linus Torvalds. Não, eu acho que a princípio não tem, comitê POSIX não tem... Não necessariamente Unix. Sobre o que é Unix, não é necessariamente. Na prática, acaba sendo, mas na verdade você pode ter sistemas POSIX que não são Unix. Ele só determina uma série de coisas que você tem que seguir para vender para o governo, no caso dos Estados Unidos, ou enfim, porque na prática o governo dos Estados Unidos exige que você compre coisas com POSIX. Na prática, o POSIX é pesadamente inspirado em como o Unix é. Então, se você faz um sistema operacional, ele segue o padrão POSIX, se você já seguiu 80% do caminho para ele ser um Unix. Só que os outros 20% envolvem o dinheirão para ganhar o nome Unix. Eu lembro na autobiografia do Linus Torvalds, ele contando que pegou os manuais POSIX determinados pelo comitê e a luta que foi para tornar o kernel Linux sendo mais compatível com o POSIX possível. Ele fala quando foi na época, que foi um esforço muito grande. Eles iam fazer um sistema operacional compatível com o S2 que já existia, com o POSIX que era uma especificação, ia ter suporte a multiprocessamento, olha, e que deveria ser, claro, facilmente portável, uma coisa que tanto o DOS quanto o S2 estavam muito longe de ser. E essa era a novidade, né? Você rodar o sistema operacional da Microsoft em processadores que não são Intel. Ele era microkernel? Não, né? Quase. Juan, só um detalhe, antes que alguém pergunte. A Microsoft já tinha o Xenix. Ele não podia pegar o Xenix e tornar compatível com o POSIX? Não. O Xenix era pouquíssimo compatível com o POSIX. O esforço seria grande demais, não compensaria. Era mais fácil começar do zero. O Xenix morreu lá atrás. Ficou largado na beira da estrada lá atrás. Era mais fácil fazer uma casa nova que reformar a casa velha. O NT acabou herdando muita coisa de um outro sistema operacional de uso profissional que não foi o Xenix e que veio junto com o criador. Com o pai. O pai, eterno e inefável. Veio com o DNA, né? Então assim, precisamos fazer um sistema operacional, gente. Quem aqui já fez sistema operacional? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Não, já tinha uns carinha do MS-DOS, né? Os carinha que falavam, não, a gente já participou do MS-DOS. Não, tô fazendo um sistema operacional. Tem os carinha do S2. Só que algum amigo disse, eu tô com um amigo lá no DEC que ele tá sem ter o que fazer. Chama ele pra cá. E era o David Cutler, né? Que era o arquiteto-chefe do VMS. Sistema operacional dos famosos VAX da DEC. A ideia de chamar o sistema de Windows NT é dele porque WNT quer dizer VMS mais um. V mais um W, M mais um N, S mais um T. Bite my shiny metal ass. É o tiozão do churrasco. É a mesma brincadeira de HAL e IBM, do 2001 Odisseia no Espaço. Exatamente. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave.
I'm afraid I can't do that. Na época ele estava trabalhando num sistema operacional para uma máquina baseada num processador lá, o processador Prism. Era um sistema operacional chamado Mica. Mora MSX for me. DEC cancelou o projeto do Mica. Do Mica não. Aliás, ele cancelou o projeto do David Cutler baseado nesse processador. Cancelou o Prism também, né? Porque o Prism não vingou. Depois que ela fez o Alpha, né? E aí, fazer o projeto cancelado, a Microsoft ofereceu mais, foi lá o David Cutler e mais 20 engenheiros se mudaram para Redmond, foram trabalhar na Microsoft. E aí a DEC entendeu que código do Mica estava rindo para a Microsoft, não foram só os engenheiros, os caras levaram o código. Cada um colocava o código fonte embaixo do braço. 13 piratas sobre o caixão, e uma garrafa de rum. Os caras levavam o código debaixo do braço, levaram pra lá. Ou seja, o que a DEC fez? Processou a Microsoft. Mais uma vez, o macaquinho, né, o processímio, aparece novamente aí. Depois chegaram a um acordo, a Microsoft foi lá e desembolsou 150 milhões de dólares e se comprometeu. Vamos portar o Windows NT para o Alpha, que era o processador de 64 bits. O primeiro processador de 64 bits do mercado, feito pela DEC. Primeiro assim, que atingiu um grande público, né? Isso aqui foi 89, mais ou menos, entrava em 90, então assim, já estava para ser lançado, foi lançado em 91, 92 o Alpha. Sim. O trabalho começou em novembro de 89, começaram a desenvolver, vamos fazer a versão 3.0 do OS2, lembra a história do 3.0 do OS2? Internamente era o NT OS2. Nossa. NITOS. Cara, a ideia era usar ele pro processador o i860XR da Intel. Gente, eu lembro disso. Não era um RISC? Era um RISC bizarro da Intel. Era um RISC tão bizarro que acho que ninguém usou. Foi o Itânio da sua geração. Por aí mesmo. Aí rapidamente eles trocaram pro MIPS R3000, que era o processador, por exemplo, das Silicon Graphics e outras plataformas, muito comum na época. Depois eles pularam pro 386 em 1990. Vai ser mais fácil, a gente já conhece. Tá vendo, usuário de Windows? Vocês estão usando o S2, tá vendo? Agora o jogo virou. Então, quando o Windows 3.0 fez sucesso, foi lançado, tava vendendo, mas que pastel na feira, sei que lá. Ela resolveu, bem, vamos trocar a API dele, tá com a cara do S2? Vamos botar uma API com a cara do Windows? Vamos. É claro, isso aí, a IBM, que ainda estava naquela relação mal jambrada com a Microsoft, não gostou, terminou o relacionamento e encerrou naquele ponto. Esse foi o azedor geral, definitivo, agora não tem mais volta, cada um vai pro seu lado. Foi a gota d'água no balde. Foi a hora que a IBM chegou carregando 2 malas e dizendo, eu quero o divórcio, vou pra casa da minha... Vou voltar pra Nova York. Giovanni, só uma coisa, essa eu lembro, é do User Friendly, essa que você botou. Eu tenho os livrinhos do User Friendly, eu lembro dessa, no Windows NT Server. Então, com isso, o NT OS2 virou Windows NT, o acrônimo de New Technology, com todas as piadas que eu já falei, o Giovanni me lembrou e refrescou de uma memória de mais uma, NT, Neanderthal Technology. Min descobre fogo, inventa a roda, monta servidor. Eu lembro, nos meus tempos, anos 90, no Laboratório de Matemática Aplicada do FRJ, nas estações de trabalho da Intergraph, eu lembro que foi instalado em uma delas do Windows NT. Para aquele processador que eu vou ser honesto, eu não lembro se era um MIPS, devia ser. Ou foi instalado, rodou. Eu lembro o pessoal perguntou, e aí, o que você achou? Virou pro cara que fez todo o trabalho para instalar, uma droga. Vamos botar o Unix de novo. Eu lembro que eu era um menino ingênuo ainda na época. Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera! De 30 anos, mas um dos meus sonhos de consumo era botar a mão numa máquina alfa. Nossa, 64 bits, dor da Digital, quero, rodando NT. Nossa, uma máquina dessa rodando Windows, que coisa bizarra. O NT, ele foi o primeiro sistema operacional da família Windows, olha, virou uma família com sistema operacional, a ter um kernel híbrido, né? Ele tinha uma arquitetura de microkernel, inspirada, assim, mais ou menos. Bem en passant, né? No Match microkernel, que foi lá desenvolvido lá pro Richard Rashid, na Carnegie Mellon. Todo mundo que fez fazer microkernel se baseou no MAT. Todo mundo. Até o Hurd. Até o Hurd, baseado no conceito do MAT. O pessoal de marketing queria realmente deixar ligada a imagem do NT como um sucessor espiritual dos Windows 16 bits. Ele já era 32 bits, óbvio, né? E suportava as arquiteturas Intel 32 bits, né? 8386 e 486. Acho que nessa época já tinha Pentium, acho que já tava saindo Pentium. Pentium saiu em 93. 3.1 e em 64 bits do DEC Alpha. Ele trazia um sistema de arquivos novo, o NTFS, curioso, o S2 tinha um HPFS ao invés do FAT, e tinha aquela cara de Windows 3.1. Talvez foi o grande balde de água fria, o anticlímax, né? Ele tem a cara do 3.1, né? Porque tornava meio assim. Porque
tem de mais? Daquilo que é tangível ao usuário, o que tem de mais? Pelo menos ele já tinha um sistema de arquivos melhor, né? Mesmo com todas as idiosincrasias do NTFS, ele era um sistema de arquivo que servia para HD, né? Porque FAT, é o que eu falo sempre, e eu falo muito em sala de aula isso, coisas com FAT hoje em dia tem que ser considerado crime de guerra na Convenção de Genebra, porque FAT é um sistema de arquivo que funcionava muito bem para disquete dos anos 70. Instalar FAT hoje em dia, Deus me livre e me guarde. Isso vale pro FAT 32, pro FAT 16, pro exFAT, vale para todo mundo. Se você vai trocar o HD de um Xbox, você precisa formatar ele como exFAT, né? Quer dizer, de um 360, não é isso? Não sei, eu nunca tive. Tenho nas minhas mãos um Xbox do meu sobrinho que diz ele que tá com problema no HD. Eu vou começar a explorar ele. Eu fiz algumas perguntas em alguns grupos, me disseram que se o problema fosse o HD, é só formatar como exFAT e seguir feliz. Vamos ver, né? Assim, apesar de ser marketeado com para estações de trabalho, se alguém fosse trocar um Unix por esse negócio, ele teve também ele acabou tendo um razoável sucesso nas cores, né? Sim. É concorrendo com o Netware. Uhum. Porque é aquela coisa, né? O pessoal via a interface semelhante à interface do que eles estavam acostumados, pronto, é mais fácil de usar, é melhor do que usar do que o Netware. Pode usar o mouse. Pode usar mouse, vai gerenciar o servidor com mouse. Aí quebra o mouse, você não consegue fazer nada na máquina. Convenhamos, como sistema operacional, como performance, como estabilidade para servidor, o Netware era infinitamente superior, mas para gerenciar aquela interface, pelo amor. Não, com certeza. Mas lembrar assim... Cara, Netware bom era Netware que não precisava de alguém para gerenciar. Rede local você precisa de alguém para gerenciar. E aí, querido? Tchau e benção. Mas eu era CNE. E essa é a desculpa até hoje para o pessoal querendo ainda, no ano da graça 2021, né, quer ficar usando o Windows Server. Não, é mais fácil porque a interface é parecida. Eu ouço isso. Não é parecida. Entra naquele gerenciador maluco que você não entende nada do que está acontecendo e não consegue fazer quase nada. Os caras acham que por causa da interface ser semelhante, pronto, o cara acha que com isso, aí fica fácil de usar. Não, não é fácil. Na verdade, o grosso da manutenção que você vai fazer dos serviços, até os mais cabeludos que você vai fazer com Windows, você vai ter que abrir um CMD ou abrir um PowerShell e digitar aqueles comandos que são quase crípticos, que se você errar uma letra, aparece o Cthulhu na sua frente. Você envolve o Cthulhu, né? Enfim, esse não é um podcast sobre PowerShell, mas o problema do PowerShell é que o PowerShell é legal se você ama orientação a objeto. Se você não ama orientação a objeto, é terrível. PowerShell é legal se você ama escrever. De novo, orientação a objeto. Orientação a objeto parte do princípio de que você ama escrever. Ponto. É isso. Bom, esse não é um podcast sobre orientação a objeto, ou esse não é um podcast sobre falar mal de orientação a objeto. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar para o NT, que também tem orientação a objeto. A gente fica até on topic. O NT tava com problema de driver, né? Porque trabalhar com o sistema de abstração de hardware dele, ainda mais trabalhando com microkernel, já era complicado e a base instalada era pequena, então quem fazia driver não queria. Gerava o paradoxo de Toshines, né? Não queriam ter o trabalho danado para fazer driver, sendo que tinha uma base instalada pequenininha. E fazer um driver que falasse com o sistema de abstração de hardware. Ou seja, a trabalheira do cão. Vamos lembrar, o Windows NT 3.1 rodava em 386, né? Famoso IA32, rodava em MIPS, rodava em Alpha e depois foi rodar em PowerPC. Sim, uma desgraça. A NT.3x, ela era realmente multiplataforma. De vez em quando, o NeoZid acha alguma coisa bizarra, de uma arquitetura aleatória que roda o Windows NT. Olha a bizarrice. Enfim, já que a gente já falou, vamos falar das versões, né? Vamos lá. Além do NT 3.1, teve a versão 3.5, que foi lançada em 29 de setembro de 94. Enfim, que melhorou o suporte, hardware, aquela coisa toda. Aquela atualização padrão de aplicativo do Google para celular, né? Exatamente. É aquela mesma. É a melhor correção de bugs de performance. Daquele copy-paste que o Google sempre faz. Ou seja, não sei o que eu fiz aqui no código. Não sei, não é importante saber. E a versão 3.51 de 29 de maio de 95, que além do suporte a processadores PowerPC, atualizou a API para deixar compatível com o Windows 95. Ou seja, gambiarra. Estava há 3 meses de ser lançado. As duas primeiras, a 3.1 e a 3.5, foram descontinuadas em 29 de dezembro de 2000. Não vou falar que quando foi descontinuada o 3.51, porque todo mundo já sabe de cor e salteado, quem acertar ganha um Twingo. Mas olha o detalhe, essas primeiras versões do NT, elas são tão tronchas, tão loser, que elas tiveram o seu suporte cancelado antes do Windows 1.0 ter seus... Verdade. Eles perceberam que ninguém estava usando, vamos parar dar suporte antes que alguém ligue. Tinha mais gente usando o Windows 1. Verdade. Bom, na prática também, a galera toda tinha migrado para o NT 3.51 para o 4, né? Então...
Na prática pro 4. Essa época eu migrei, eu cheguei a usar NT4 em casa. Foi o último Windows que eu usei. Depois eu tive uma máquina. Eu tive Windows 98 instalado, mas depois que eu abandonei o Windows de vez, quando migrei de vez pro Linux, foi o último Windows que eu usei. Acho que foi o NT4. Eu fui do 3.11 pro Linux. Eu acho que o NT4 foi o primeiro Windows NT a ser usado como sistema operacional de trabalho por pessoas que não tomavam chá de fita cassete. Acho que sim. Mas depois dele eu cheguei a ter uma época na máquina, um HD de 30 GB. Eu cheguei, tava com o Linux e tinha deixado o Windows. Eu acho que era o Windows 98, não me lembro. Conforme precisando de espaço, é reparticionando HD. Chegou um ponto que o Windows tinha 1 GB e o Linux tinha 29. O Windows 98 eu usei de 98 até acho que 2005, 2000 direto. Aí eu olhei, cara, não preciso mais de você. Dei um peteleco, corri ele pra fora e formatei o HD e reinstalei o Linux. Você que tá assistindo a gente no celular enquanto dirige, muito obrigado, dá pra assistir sim. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu sou contra também a violência contra o animal. Mas então vamos chegando ao fim da nossa história, Chegamos ao último bloco desse episódio? Agora vai, hein? Sim, estamos chegando a Chicago. Agora vai na... Isso. Onde o fim é o start. Pois é. Por essa época, em 1991, a Microsoft anunciou que estava iniciando o desenvolvimento de uma nova geração de sistemas operacionais da empresa, usando processamento distribuído, nova interface gráfica, sistema de arquivos orientado a objetos. Esse sistema tinha o nome código Cairo. Inclusive tinha a velha piada que dizia que era por que era Cairo? Por causa da distância de Redmond até a cidade do Cairo. Era o tempo, questão do tamanho do código. O pessoal falava essas histórias. Por que era Cairo? A versão seguinte seria Centauri. Seria Alpha Centauri, verdade. Esse projeto foi cancelado no ano de 1996 sem lançar nada. Sem lançar um produto, né? Assim, isso aqui, ó. Pegamos a bacia do Cairo, né? Chacoalhamos aqui e botamos numa caixinha. Assim, a coisa mais próxima de um rascunho disso aí foi que foi parar dentro do Windows NT 4.0. Tem tecnologias que estavam no Cairo que nunca apareceram no Windows. O sistema de arquivos orientado a objetos... É o WinFS. Era o WinFS, né? Ele não foi implementado no Windows, mas ele foi levado para SQL Server. Eu lembro dele, a intenção de botar ele no sistema operacional. Eu lembro disso. Eu lembro das reportagens gigantes que as revistas publicavam sobre o Cairo, que ele seria maravilhoso, lindo, não sei o que, teria um monte de coisa. Acho que nem o cara que estava escrevendo a matéria conseguia explicar o que tinha. Não, matéria paga, filho. Money Talks. Cara, acho que ninguém nunca teve a menor ideia do que significava um sistema operacional orientado a objeto. Ainda mais o pessoal que estava fazendo. Não, de novo, volto a repetir. Ninguém tinha nenhuma ideia do que significava um sistema de arquivo orientado a objeto. Só queria uma buzzword pro marketing. Né? Vamos fazer um sistema de arquivo quântico. Aliás, existe algum sistema de arquivo orientado a objeto em 2021? Então, foi o que eu citei, né? O WinFS, ele foi a evolução direta dessa estrutura toda do Cairo aí, mas ela não foi implementado como sistema de arquivo de sistema operacional. Ele está integrado dentro do SQL Server. Mas a orientação a objeto era outra buzzword da época. Era multimídia, conectividade, orientação a objeto. Era toda buzzword do período. O nosso produto tem conectividade multimídia orientada a objeto? Isso. É o bingo, filho. Fazia um bingo. Então, logo depois do Windows 3.11, em 1992, a Microsoft percebeu a necessidade de ter um sistema operacional de 32 bits para rodar em hardware de baixo custo, e daí veio a ideia do Windows Chicago. A ideia era lançar ele em 1993. Né? Acontece nas melhores famílias. Acontece, né? Seria o Windows 93 e foi sair o Windows 95. O foco era tornar ele mais fácil de ser instalado e configurado para o usuário, né? O foco literalmente não era melhorar nada. Assim, não mexe. Vamos apenas fazer coisas para facilitar, pro cara não encher o saco e pro cara não ter que rodar DOS. Então daí, o Windows, o Chicago, ele teria sua própria versão de DOS enfiado lá dentro dele, para o usuário não ter que comprar um DOS para eles. Né, Caldeira? Para quem não lembra, a Caldeira vendia na época o DR-DOS, e o DR-DOS era melhor do que o MS-DOS. E ela processou a Microsoft e ela ganhou uns anos depois, mas ela ganhou. Pois é. Então ela embutiu o MS-DOS 7.0, a última versão do DOS em caixinha foi a 6.22, e no momento que a Microsoft anunciou o encerramento do desenvolvimento, começou o projeto do FreeDOS, cujo símbolo é aquela baleiazinha, meio cabeçudo. O MS-DOS 7.0, codinome Jaguar, putz, não tinha como dar certo. Jaguar, o Atari Jaguar, ele rodava uma versão
específica do kernel 32 bits do Windows 3.1, cujo nome código era Cougar. Gente, era só gato, Jaguar. Só gatinho. O último ia ser quem? O Alley Cat, o Stray Cat, né? Leopard. Não, Stray Cat, Alley Cat é o sistema operacional como um todo. Eu vou te contar, né, do jeito que tá. Então, esse virou o kernel do Chicago. Literalmente, eles pegaram o MS2 gambiarrizado e juntaram um Windows gambiarrizado e fizeram um sistema operacional. E aí foi chamado, depois de Chicago, foi chamado de Windows 4, Windows 93, mas todo mundo conheceu ele como Windows 95. E começamos, o primeiro participante do nosso episódio teve um atraso de 2 anos e o último participante do nosso episódio teve um atraso de... Eu falei que eram 12 anos, mas eu acho que no final a gente pode até considerar que foram 15 anos de desenvolvimento atropelados. Na verdade, você pode dizer que era para ser uma janela de 10 anos. Enfim. É uma janela deslizante. Enfim, esse episódio são 10 primeiros anos e a gente define que 10 pode ser 12, 14, 15 pronto. A gente dilata ele ao longo do tempo, já acelera um pouco perto da velocidade da luz e dá uma dilatada. Vocês que lutem. Com o desenvolvimento do Windows NT, que produziu coisas como a API Win32, que é uma API de 32 bits para substituir a versão que tinha de 16 bits. Depois eles chamaram de Win16. Isso era muito importante também. Os aplicativos Windows, as aplicações Windows nativas, passaram a se libertar da necessidade de alocar memória em blocos de 64K. Aumentou a performance, melhorou dos aplicativos. O Word do Office 97 tinha um desempenho bem melhor do Office do Windows 16 bits. Sim, sem dúvida. E aí você tinha 3 níveis de implementação da API. Você tinha a API completa, que era a que estava no Windows NT. Full complete. Verdade. A Win32C, que era a que estava no Chicago, que aí eles tiravam coisas como recursos relacionados à segurança, o suporte ao Unicode, que estava surgindo na época. Não precisa de segurança, é pro usuário final. Ah, não precisa não. Mas... É pra minha tia, não precisa de segurança. Ela sabe o que tá fazendo. Oh, yeah. Cara, em 95, assim, 95 tem que lembrar o usuário normal, no máximo, se conectava à internet com linha de escada. É, verdade. Então, pra que é se esforçar? E com aplicativo próprio, tipo o American Online, né? Que você não via internet propriamente dita. Não. E você tinha o Win32S, que era um subset para ser usado no Windows. Lembra da pilha TCP/IP que a gente falou, do Wolverine? Ela era uma aplicação do Win32S. A Microsoft prometeu, no lançamento do Windows NT em 93, unificar as duas linhas de sistemas operacionais. Ela queria fazer isso lá com o Cairo. Só que isso só aconteceu mesmo no lançamento do Windows XP no ano de 2001. Veja só. Que é aí que eles unificaram. Até lá você ainda teve, na linha do NT, o NT3, NT4 e o Windows 2000, que tinha a versão servidor e a versão workstation. E pelo lado de cá, digamos, o sistema operacional, entre aspas, doméstico, tinha o Windows 95, 95 ACR2, 98, 98 SE, o Millennium, ou como o Chavo definiu que ME do Millennium queria dizer merda. Millennium Edition Research Development Advanced. Sensacional. E aí, no Windows XP, houve a unificação das linhas, aonde? Em 2001. No XP que as coisas se juntaram e aí virou uma coisa só. Não foi bem se juntar, né? Foi mais uma das linhas ser eliminada. Literalmente alguém foi convidado a olhar a vista do penhasco e não voltou. Alguém tomou o lugar do coiote, né? Caindo lá de cima. Isso. O que é, Angelinho? Quase coitado que fim inglório, né? Terminou com ME. Pois é, né? Como é que era a sigla da ME? Millennium Edition Research Development Advanced. Depois dessa sigla pro Millennium, acho que podemos ir pro encerramento. Fechou. Temos um final triste, já temos um cachorrinho que foi levado pro meio da rodovia largado. Posso fazer uma pequena observação? Coisa no Windows 95 que a gente não comentou, acho importante passar. Uma pequena modificação de interface de usuário que virou padrão, praticamente quase todo mundo usa hoje em dia, que é quando eles pegam o Program Manager, pegam outros pedidos ali pelo Windows 3 e ficam debaixo do menu iniciar. Em vez de uma janela com outras janelas dentro, simplesmente um menu hierárquico começando num íconezinho no canto. Exatamente. Faz sentido que ocupa menos espaço, mas basicamente a mesma coisa, só mudou o visual. Não, além de ocupar menos espaço, é bem menos confuso. Esse negócio de gerenciar os programas instalados é uma coisa específica do Windows, porque nessa mesma época, né? Até hoje o macOS, tanto o clássico quanto o 10, ele não tem um gerenciamento próprio de aplicação. Você vai ter que navegar dentro do HD. Eu acho que no Jaguar eles criaram na barra
inferior, né, um ícone da aplicação, que você abre e vê os programas instalados. Na verdade, não são os programas instalados. O que você vê é o conteúdo do diretório Applications. Mas corre na prática que você acaba, no caso do 10, você acaba jogando no dock, né? O que você vai usar. Acaba pendurando lá e vai embora. Que era o que o pessoal de Mac clássico fazia, né? Metia atalho, metia os aliases na área de trabalho ou na dockzinha do System 9. Isso eu acho que foi uma coisa... De novo, os olhos foi 116 de interface gráfica, mas eu acho que foi uma mudancinha de interface gráfica que eu realmente acho que deveria ser mais observada. Como um negócio que acho que fez o Windows 95 explodir. Porque é muito mais fácil você trabalhar com o Windows 10 do que você trabalhar com o que você tinha na época. Você não precisava ficar correndo atrás de janela, onde é que tá minhas coisas, onde é que não tá, onde é que eu desligo o computador. Ah, com certeza. Ah, César, uma outra coisa, né? Não se esqueça. Em 95 introduziu também a lixeira. Eles fora do processo da Apple, então assim, com a assinatura do juiz lá falando que tá tudo liberado, eles puderam pôr a lixeira. Porque o que mais tinha pro 3.11 eram hackers aplicando aplicações que implementavam a lixeira na área de trabalho. Sim. Que a própria Microsoft não podia porque ainda tava subjúdice. Estavam brigando. Bom, feita essa observação, né? Acho que já podemos acabar. Eu não tenho uma piada tão infame pra sair quanto eu tive pra entrar. Então, tchau, gente. A gente se vê no Repórter Reto daqui a 1 ou 2 semanas. Fui. Bem, eu vou dizer que eu vou clicar em iniciar para depois clicar lá em desligar e desligar a máquina, o que é um contrassenso, né? Você inicia para desligar. Fui. Bom, agora você pode desligar o seu computador com segurança, então fui. Então, gente, até semana que vem, até daqui a 15 dias, até sabe sei lá quando, e vou saindo. Merda. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.